A gente volta a falar de saúde agora, viu? O nosso assunto agora é uma doença rara, a síndrome de Meniere, que tem sintomas que podem ser confundidos com outras doenças. A gente conversa com a Andréa Rezende aqui no telão. A tontura é um dos principais sintomas, né, Andréa? Exatamente, Gilvan. Tem outros sintomas também, mas a tontura é um dos sintomas que mais chamam a atenção. Quem traz para a gente os detalhes é a Renata, que é médica otorrino. Bom dia, seja bem-vinda ao Bom Dia Alagoas. Bom dia. São vários sintomas, né? A gente falou da tontura, mas tem outros também que aparecem com essa síndrome. Sim. A síndrome de Meniere, ela é caracterizada por um problema no labirinto, onde o labirinto é a nossa orelha interna. Então, a orelha interna ela é responsável tanto pela audição quanto pelo equilíbrio. Nesse contexto, os sintomas dessa síndrome são basicamente uma perda auditiva de um lado só, na maioria dos casos. Essa perda ela é súbita e pode ser flutuante, ou seja, ter a perda e essa perda melhorar fora das crises. Pode ter sensação de ouvido tampado, ou seja, a gente chama isso de plenitude do ouvido, principalmente de um lado só, zumbido, normalmente associado com a tontura, e a tontura que a gente chama de vertigem, ou seja, uma tontura rotatória. Isso é algo constante, é permanente, vai e volta? Normalmente ele vem em crises e a causa desse problema normalmente é como se fosse um glaucoma. A gente faz um paralelo com a oftalmologia do labirinto, ou seja, há um acúmulo de líquido dentro do labirinto e por conta desse acúmulo, por um aumento de produção ou dificuldade na drenagem, há as crises. Elas podem ser bem espaçadas ou elas podem ter recorrência sim. Quando a gente fala de labirinto, a gente já pensa em labirintite, né? É a mesma coisa, é um tipo de labirintite? É importante, quando a gente fala em labirintite, a gente diferenciar um pouquinho os tipos de tontura de origem labiríntica, porque a labirintite, como a gente sabe, esse sufixo aí, ite, a gente associa para processos inflamatórios, por vezes infecciosos. E no caso, a labirintite, que a maioria das pessoas fala, são labirintopatias, ou seja, problemas do labirinto, não necessariamente de origem inflamatória infecciosa. Então, o problema do labirinto mais comum não é a doença de Meniere, mas ele tem sim uma importância e ele não é tão infrequente nos nossos consultórios. Renata, como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico ele é clínico a partir dos sintomas que eu citei, então normalmente é mais comum em pessoas de 40, 50 anos, então não é tão comum entre os idosos. Ele tem essa diferença de mais características de sintomas de um lado só, ou seja, unilaterais. Então, assim, a partir de algum desses sintomas, é interessante procurar o otorrino, o médico, no caso, para uma avaliação. Lembrando também que esse tipo de tontura, diferente das outras, ela tem na crise, ela dura mais do que 20 minutos, pode durar até horas ou até 24 horas, por exemplo, a própria crise. Então, é um quadro bem marcante, bem característico e precisa ser bem avaliado. O tratamento, ele é específico, varia de acordo com cada quadro? Varia de acordo com cada quadro, mas tem algumas partes do tratamento que são específicas. A gente prioriza o tratamento com orientações em termos alimentares e a gente também avaliando a causa, que pode ter causa metabólica, origem genética também, algum quadro infeccioso associado ou até mesmo autoimune. Quando o tratamento não é direcionado para alguma dessas causas, quando a gente a acha, a gente trata nas crises e nos intercrises a gente precisa sim fazer tratamentos para evitar a recorrência. É algo que se manifesta, você falou, em 45 anos, né, numa faixa etária já um pouco mais à frente. Né? Como é que tem prevenção isso? Assim, porque muitas vezes a pessoa não sabe que tem, né, que vai desenvolver essa síndrome. Olha, uma predisposição genética, a gente realmente, às vezes, é surpreendido pela crise. Por outro lado, prevenção, a gente sempre orienta, em casos de tontura e zumbido, por exemplo, para ficar atento na alimentação, evitar excesso de carboidratos, evitar jejuns prolongados, cafeína e realmente ter hábitos de vida saudáveis. E entendo qualquer sinal ou sintoma da crise, procurar realmente uma avaliação médica. Diferente, como eu falei, de outros quadros, atinge uma faixa etária entre os seus 40 e 50 anos, então não é tão frequente entre os idosos, mas também pode acontecer ou pode haver uma supressão de problemas, onde você associa um com o outro. E é algo que assim, o paciente vai ter que aprender a conviver ou é algo que assim, fez tratamento, ficou curado, acabou? Falar em cura é um pouco complicado, a gente precisa realmente focar na causa para ver um melhor controle. De qualquer forma, pode haver sim recorrências, por isso que é tão importante o acompanhamento médico. Por outro lado, a maioria dos casos, eles estão episódios únicos ou esparçados. Então, realmente, a partir do primeiro episódio, tem que ficar mais atento, ter mais cuidado, mas não necessariamente vai ter quadros de repetição. E com o tratamento, há sim esse controle. Só para a gente fechar, né? A gente está falando de uma doença específica, né?
de uma síndrome específica do labirinto, né? Tem outras que são associadas que podem se confundir também? Pode sim. A partir do quadro de tontura, primeiro a gente tem que ver se essa tontura tem origem no labirinto ou não. O equilíbrio, ele vem de diversas formas, diversas informações, seja ela a visão, nosso próprio corpo, o labirinto, a parte do sistema nervoso central. Então, a gente primeiro precisa saber se é de origem labiríntica. A partir disso, a gente vê se é a síndrome de Meniere ou se é algum outro tipo de tontura. Existe a vertigem paroxística benigna, que é a mais comum que a gente encontra nos consultórios ou entre as pessoas. Existe a migrânia vestibular, que é um tipo de enxaqueca que também acomete o labirinto. Então, a partir disso, a gente consegue atuar de uma forma mais direcionada. Lembrando e frisando que, no caso da síndrome de Meniere, há uma associação importante de sintomas auditivos com sintomas de equilíbrio, que isso não é tão frequente na maioria das tonturas, então isso é para deixar um alerta para realmente procurar ajuda e pensar nessa possibilidade. Via de regra, então, sentir algum sintoma de tontura, procura um otorrino. Com certeza, uma avaliação nunca é demais. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação, Obrigada pelas informações a você. bastante esclarecedoras. Voltamos com vocês, Gilvan e Sofia. Obrigado, Andréia. Obrigado a você. Muito esclarecedora a entrevista com a médica. Muito obrigado.